a palavra que é digna em toda aceitação. Agradecemos também honra a Deus e agradeço a Deus pela vida do pastor, por ter assim aceitado e por ter também assim deixado ser usado por Deus para conceber essa oportunidade. A pastora Zaiane, que Deus também continua abençoando. O nosso querido pastor, que Deus abençoe também, da mesma forma. E que a toda a igreja também, porque toda vez que trago uma mensagem aqui neste lugar, é um lugar que eu tenho um carinho muito grande. Digo sempre no meu coração, porque aqui, depois do meu ministério, é minha segunda casa. Me sinto sempre aqui à vontade. Mas iremos para a palavra de Deus, que é a palavra eficaz. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A igreja possa repetir juntamente conosco este versículo, porque neste versículo a tua história será mudada nesta noite em nome de Jesus. Aleluia! Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverás. Aleluia! Aleluia, Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Querido, eu quero assim trazer algo, passar algo de Deus para a tua vida. Quero eu relatar neste versículo, neste tempo ao qual o Senhor me deu. E quero falar rapidamente conosco, assim, meditarmos neste versículo muito importante. A Bíblia nos diz, querido, que assim o Senhor Jesus Cristo, e assim escreveu também na sua narrativa, o evangelista João, e ele começa a relatar que Deus era o verbo se fez carne, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, querido. Mas a Bíblia diz, querido, que Deus se fez carne, e Deus, o mesmo Jesus Cristo de Nazaré, tinha formado o mundo. Apesar que muitos têm por aí dizendo que Jesus Cristo não é Deus, mas eu quero relatar para você que Ele criou o mundo. Da mesma forma, Ele também te criou um homem e a mulher para adorar o nome santo de Deus. Mas eu quero dizer também para você aí, querido, neste versículo, eu quero também trazer nesta mensagem algo muito importante. A Bíblia nos diz, querido, que ali Jesus Cristo, com seus 12 anos, ele já começa a ensinar doutores. Ele começa a pregar o evangelho do reino. Mas a Bíblia diz, querido, que era preciso Jesus Cristo de Nazaré, perdão, era preciso Jesus Cristo e o encontro de João Batista, para que se cumprisse todo o direito de Deus, para que se cumprisse toda a profecia de Deus, para que se cumprisse tudo aquilo que os profetas tinham dito há um tempo anteriores. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo chega perto de João Batista, e João Batista diz: lá vem ele, aquele que é digno e poderoso, aquele que eu não sou digno de me abaixar e de exaltar as alparcas das suas sandálias. Mas a Bíblia diz, querido, que Jesus Cristo permite e pede a João Batista que batize. É assim, querido, após acontecer este batismo, a Bíblia nos diz, querido, que Jesus Cristo, ele é recebido pelo Espírito Santo em forma de pombo, e assim há uma voz do céu bradando, e eu posso contemplar o Deus do céu abrindo o céu e dizendo: este é meu filho amado, a quem eu tenho comprado, a quem minha alma se compraz. Eu quero dizer para você, querido, que Deus tem a prazer na tua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, que talvez muitos possam dizer para você que não acredita no teu ministério, talvez muitos possam dizer para você que não acredita na tua mudança, talvez muitos possam dizer para você que nada vai acontecer na tua vida cristã. Mas eu quero dizer para você que enquanto você estiver aqui nesta casa de oração, aonde você estiver aqui, querido, profanando não, mas se profetizando a palavra de Deus, eu quero dizer para você nesta noite que a palavra de Deus será para a tua vida, que você é quem Jesus Cristo tem assim prazer, você é quem Jesus Cristo tem se alegrado, porque mesmo com pouca força, não te negaste a palavra de Deus, não te negaste a obra de Deus. E eu quero profetizar na tua vida a abertura de porta, eu quero profetizar na tua vida, porque mesmo com pouca força, tu não negou a Jesus, mesmo chorando, mesmo gemendo, você não desistiu, querido. E eu profetizo na autoridade de profeta que a porta que Deus abriu na tua vida hoje, ele nem homem nenhum, nem Satanás poderá fechar, mesmo que ele viesse levantar de
Cristo começa assim a juntar os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus Cristo traz aquele que seria assim juntamento, para que após, no futuro, formassem a ser apóstolos. Mas a Bíblia diz, querido, que ali Jesus Cristo começa a juntar. E quando Filipe ele está partindo ao encontro de Jesus, Natanael chega ao encontro de Jesus e diz: este é Jesus. E Filipe diz para ele sim. A Bíblia diz, querido, que Natanael desconfia. Por que Natanael desconfia, querido? Porque o versículo, querido, seguinte, a Bíblia nos diz que Filipe relata de onde ele era. E assim, quando ele relata aqueles versículos ali, e quando ele relata a origem do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: ali é Jesus Cristo, o Nazareno. Quer dizer, querido, de Nazaré, assim criado em Nazaré. Mas Filipe assim diz para Natanael. Natanael assim cria uma dúvida no teu coração e diz assim para Filipe: Filipe, poderá sair alguma coisa assim de Nazaré? Talvez seja assim dizendo para a tua vida. Talvez poderá sair alguma coisa aqui deste lugar. Talvez poderá sair alguma coisa da tua vida. Talvez poderá sair alguma coisa do teu ministério. Talvez poderá sair alguma coisa da tua família. Mas eu digo para você: faça que nem Filipe. Deixa ele vir contemplar. Deixa ele vir ver a glória de Deus. Porque quando ele chegar diante de Jesus Cristo de Nazaré, ele verá aquelas maravilhas que Jesus Cristo está fazendo. Mas Jesus Cristo, querido, ele não é limitado. E ele diz ainda para Natanael: Natanael, não se impõe com essas coisas não, Natanael. Porque daqui para frente verás os céus se abrindo e anjos descendo e subindo. É isso que eu quero dizer nessa noite. E tu vai ver esse processo abrindo. Hoje é noite de alegria. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de poder. O anjo vai descer. E quando ele subir, querido, ele vai levar a tua bênção. Ele vai. Mas só quem acredita, dá uma glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz, querido, que Jesus Cristo, ele vai, começa assim a pregar o Evangelho do Reino, começa a converter almas, começa a tratar vidas, começa a fazer os impossíveis, que só de Deus poderia acontecer, como Nicodemos diz. Porque é possível que de Deus tu vieste, porque ninguém não sendo de Deus poderia fazer essas coisas. A Bíblia diz que assim Nicodemos, querido, ele rompe a tua tradição. Nicodemos era um principal da sinagoga, um homem de respeito, um homem de tradição, um homem bem respeitado, bem visto pela sociedade. Mas a Bíblia diz, querido, que quando ele vai ver as coisas que Jesus Cristo tem feito, ali cria uma esperança no teu coração. Talvez ele diz: eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho reconhecimento, eu tenho fama, eu tenho sabedoria aqui dos homens, mas falta algo no meu coração ainda, falta uma alegria no meu coração ainda, falta algo completar na minha vida ainda. Porque tenho procurado na fama, não tenho achado. Tenho procurado no dinheiro, também não tenho achado. Tenho procurado na sabedoria do homem, também não tenho contemplado. Mas só diante, quando eu vejo, fico perto desse Jesus, a minha alegria não se completa. Eu verdadeiramente me sinto alegre, verdadeiramente eu me sinto feliz. Quero dizer para você: você vai sentado aqui chorando, você vai deitado aqui gemendo, mas a palavra para você nessa noite é que tu vai sair saltando de alegria, porque é onde Jesus Cristo está. Até a tristeza, ela solta de alegria. Aleluia! E a Bíblia diz, querido, querendo ser mais direto, eficaz na mensagem de Deus, que a Bíblia diz, querido, que ali Jesus Cristo ele tinha uma intimidade com a família de Marta. Ele tinha uma intimidade, querido, com a família de Maria também. Ele tinha uma intimidade com aqueles 3 irmãos, querido, tão grande. Porque se formos buscar na história bíblica, formos buscar, a Bíblia nos diz que ele tinha uma proximidade grande entre eles. Antes de Jesus Cristo começar a iniciar o seu ministério,
profético, antes de Jesus Cristo iniciar a escatologia, a profecia que viria a acontecer nos últimos tempos. A Bíblia diz que Jesus Cristo tinha intimidade com eles. Jesus Cristo jantava com eles, comia com eles, se reunia com eles, querido. Mas a Bíblia nos diz, querido, assim, que assim chega um tempo de prova, chegou um tempo de tristeza, querido. Chega um tempo ali, querido, assim, querido, que ali Lázaro, ele adoece, querido, vem uma certa tristeza no coração. Mas eu quero fazer menção nesta noite, que a palavra Lázaro que significa Eliseu, o Senhor me auxiliou, eu quero dizer, o Senhor me ajudou. Mas talvez Lázaro não sabia disso, talvez Lázaro não sabia que um dia precisaria tanto da ajuda de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez ele não pensasse, querido, porque ele estava convivendo com Jesus, mas talvez ele pensava no seu coração, será que um dia eu vou passar por tamanha prova assim? Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele faz aquele último jantar ali na presença de Lázaro, e assim ele diz, agora partirei porque tem uma grande viagem missionária a fazer. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo parte juntamente com os seus discípulos, ali Lázaro começa a adoecer, é começo assim de uma nova tristeza na vida de Lázaro, é começo de uma nova prova na vida de Lázaro, porque Lázaro assim, querido, ele começa a se adoecer, começa a vir uma enfermidade na vida de Lázaro que ele não sabia. Mas eu quero dizer para você, querido, que naquele tempo existia médico, existia especialista, mas eu quero assim pensar assim que as irmãs talvez tivessem assim levado Lázaro para que viesse em busca assim de médicos, especialistas, para que pudesse fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que ninguém pôde fazer nada, e Lázaro começou a descer. Eu começo a trazer assim, parece que estou vendo Marta assim dizendo para Maria, Marta, manda que assim envie um mensageiro, porque Jesus certamente curará Lázaro, porque ele ama Lázaro, porque ele é amigo de Lázaro, porque ele anda junto com Lázaro. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele ouve essa provação, quando Jesus Cristo ouve essa enfermidade, Jesus Cristo acalma teu coração e diz, esta prova, esta luta, esta enfermidade é para que a glória de Deus seja manifesta na vida. Aleluia! Glória a Deus. E aí eu começo a iniciar essa mensagem hoje. Muitas vezes nós estamos aqui na presença de Deus e passamos por tamanha prova, tamanha luta e não entendemos. Muitas vezes nós estamos convivendo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e permite assim a adversidade da vida nos traiçoar, nos trair, armar uma traição, uma cilada contra nós, para tentar assim abalar nossa fé. Mas a Bíblia diz que Lázaro assim ele adoece, ele cada vez é pior. Mas a Bíblia diz, querido, que assim Jesus Cristo estava assim calmo ainda. Jesus Cristo estava tranquilo porque ele sabia que a glória de Deus se manifestaria na vida de Lázaro. Mas eu quero dizer para você, querido, nesta noite, talvez você esteja pensando, meu Deus do céu, eu já mandei a pedir a Jesus, já clamei, já orei, já me humilhei, nada aconteceu. A cada dia está indo a pior. A cada dia estou conhecendo a diversidade ainda mais profunda da minha vida. Eu estou ainda vivendo algo que eu nunca vivi, tamanha tristeza. Já quantas vezes eu tenho chorado, tenho assim me humilhado, quantas vezes assim eu tenho buscado, tenho me inclinado, tenho assim me prostrado diante do Deus vivo, mas até agora nada aconteceu, até agora nenhuma tristeza, nenhuma assim. Eu quero dizer para você que nenhuma resposta de Deus veio sobre a tua vida até agora, mas Jesus Cristo diz para você nessa noite, acalma o teu coração, homem e mulher de Deus, acalma o teu coração, porque Jesus Cristo está dizendo para você que esta prova, esta luta é para que a glória de Deus se manifeste na minha e na tua vida. Tudo isso que você tem passado é uma tristeza, essa angústia, está bem no peito, que muitas vezes tem tirado o teu sono, você tem sentido um pesadelo muitas vezes, mas é para a glória de Deus ser manifestada, é para que o nome do Senhor seja reconhecido assim na minha e na tua vida. A Bíblia diz, querido, que assim Lázaro, ele vai pior, adoece ainda mais. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo chega o tempo de fazer o milagre, ele diz, iremos agora na casa de Lázaro. E um dos discípulos ele levanta a voz e diz, Jesus, até agora voltamos de lá, e o povo assim, botaram a gente para correr, em outras palavras, o povo não aceitaram a sua pregação. Mas a Bíblia diz, querido, que Lázaro estava em Betânia,
Betânia para Jerusalém é 2 quilômetros e 765 de distância. Talvez Jesus Cristo estava um pouco longe, indo a pé, querido. Mas a presença de Deus, os anjos de Deus estavam ali, guardando a vida de Lázaro. Talvez Jesus Cristo tinha sido um teu espiritual dizendo: anjo, não deixe que o espírito da morte venha levar Lázaro, até que eu dê o sinal e venha fazer o milagre. Mas eu quero assim dizer para você nesta noite, querido, que muitas vezes tem pensado que Jesus Cristo está tão distante de você. Muitas vezes não tem entrado nesta igreja e está assim na tua comunhão com Deus e não tem sentido mais a dócil de Deus, não tem sentido mais a Shekinah de Deus, não tem sentido mais a glória de Deus, não tem sentido mais a unção, a presença do Deus Pai. Mas eu quero dizer para você nesta noite, querido, que mesmo que você pense que está distante, mesmo que você pense que Jesus Cristo está longe de você, querido, mas espera aí um pouquinho, espera um pouquinho de tempo aí, querido, porque Jesus Cristo, querido, ele vai se levantar. Jesus Cristo, ele vai erguer a mão dele e vai assim abençoar a tua vida de uma maneira tremenda, querido. Você tem assim dizendo: meu Deus do céu, eu já não aguento mais essa dor, eu já não aguento mais essa tristeza, eu já não tenho aguentado mais o meu dia, e agora o que eu irei fazer? Porque o Deus do céu tem clamado a Jesus Cristo, ressurreta o teu pedido, mas nada aconteceu. Mas deixa assim eu te dizer que o teu tempo não é o tempo de Deus, a tua vontade não é a vontade de Deus, o teu milagre ele vai chegar, mas é preciso você esperar, é preciso você perseverar. Acalma o teu coração, homem e mulher de Deus. É preciso você saber confiar no Deus que você serve. É preciso você, querido, ter fé. Porque fé, querida, fé é o fim fundamental das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se espera. Se você está esperando o seu milagre, se você está esperando acontecer de Deus, se você está esperando a virada de Deus, pode esperar sim, porque você está apostando na vitória, você está apostando que a tua vida será mudada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz, querido, que assim, Glória a Deus! Lázaro ele morre, Jesus Cristo ele chega, mas Marta vem logo correndo, Aleluia. se prostra diante de Jesus chorando, dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus Cristo diz: Marta, calma o teu coração, Marta. Marta, calma o teu coração, Marta, porque o teu irmão há de ressuscitar. A Bíblia diz, querido, que assim a família de Marta e Maria havia perdido alguém muito participante na sua família. Talvez a família de Lázaro assim tinha sido destruída totalmente. Porque o homem da casa era Lázaro, porque a Bíblia não relata a existência do pai de Lázaro. Eu posso até assim abrir um parênteses nessa história e dizer que talvez o pai de Lázaro não havia mais em vida, a família também tinha sido ceifada, e o homem, o cabeça da casa tinha sido Lázaro, mas Lázaro agora tinha morrido. Lázaro talvez tenha perdido a tua vida, querido, e a família assim sofre um grande baque. E assim eu quero dizer para você, talvez sua família assim tenha sido destruída, toda a vida que você deve viver, meu querido, na sua família não seja a maneira que você quer. A minha família também não vive da maneira que eu quero, querido. Mas uma coisa eu sei, querido, que o meu Redentor, ele vive sim, querido, e por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que eu tenho confiado, eu sei que eu tenho perseverado, eu sei que eu tenho esperado, e eu sei que a minha vitória ela vai chegar. Mas se você acredita, dá um glória pra Deus aí. Talvez mudar, querido. Você não é qualquer um não, querido. Você não é qualquer um não. Muitos podem olhar para você e dizer: não vale nem um pato que come. Muitos podem olhar para você e dizer: não dou nada por essa vida não. Muitos podem olhar para você e dizer: eu não acredito que a família dela será liberta.
É assim mesmo. Mas Paulo, querido, enquanto ele louvava, enquanto ele orava ali na prisão, querido, a Bíblia nos diz que veio assim um terremoto, e os alicerces foram assim abalados, as prisões foram abertas. Mas a Bíblia diz que um guarda assim, querido, ele se vê assim atribulado em espírito. Ele pega aquela espada, querido, que é assim, e quer assim se matar, se suicidar. Mas Paulo diz assim para o soldado, não faça isso. Aí ele diz assim para Paulo, o que eu posso fazer, Paulo, para que minha vida venha a ser transformada? E ele diz assim para Paulo, diz assim para o soldado, apenas você tem que crer no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e você será salvo, tu e a tua família. Essa é a palavra de Deus. Se você está aqui hoje, é porque a tua família ela será mudada. Se você está aqui hoje e não é porque a tua família, o teu esposo, o teu filho, o teu marido, aqueles entes parentes queridos, eles serão libertos, eles serão transformados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É a promessa de Deus. Se não aconteceu até hoje, porque não foi o tempo de Deus. É porque ela não é mentirosa, não, querido. É verdade. Não tem tido assim a palavra de Deus por mentirosa. Tem desfalecido, tem assim perdido e não dado credibilidade. Tem assim desfalecido no meio da perseverança. Tem assim parado a sua caminhada e desistido porque já não aguentou mais. Mas, querido, eu quero dizer para você nessa noite, não desfaleça a tua fé não, querido. Não pare de acreditar não, querido. Então você tem assim dito, eu entrei no propósito com Deus, mas aquela pessoa que eu tenho orado tem ido a pior. Cada dia que eu oro, ele vai pior ainda. Cada dia que eu peço, ele está indo pior. Mas a Bíblia, querida, ela está dizendo para você aqui, no capítulo 11 de João, que quando Lázaro morreu, querido, quando Lázaro havia assim perdido a sua esperança para aquela família, quando aquela família tinha assim rasgado os seus patrimonial, guardaram o maior dom que havia, que era a conjugação, o amor que havia entre eles. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo chegou com a palavra profética e disse: Marta, aquele que crê em mim, Marta, mesmo que esteja morto, viverá. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Você diz assim no teu coração, aquela pessoa que eu tenho pensado, que eu tenho orado, já não tem mais jeito, já morreu minha esperança. Mas Jesus Cristo está dizendo para você, mesmo que você esteja crendo, mesmo que você esteja acreditando, mas se tu estiver de fé, querido, ele pode até ter morto espiritualmente, mas ele vai ser ressuscitado nessa noite. Ele será transformado nessa noite. Ele será impactado pela glória de Deus. Ele será transformado, porque Jesus está o mesmo e não mudou. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E agora entrarei na parte final da mensagem, porque o horário já nos espera mais. E a Bíblia diz, querido, que Lázaro está lá, sepultado, no seu sepulcro. E a Bíblia diz que Maria também vem chorando. Vem assim, a Maria estava de outra maneira, tão abalada, que ela começa a se lamentar nos pés de Jesus. Mas a Bíblia diz, querido, que quando Jesus Cristo ele vê aquela cena tão deprimente, quando ele vê aquela cena tão forte, a Bíblia diz, querido, não estou dizendo eu, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo ele começa a chorar, querido. Segundo alguns pesquisadores, querido, a Bíblia diz, querido, que aquele choro de Jesus foi tão grande, que aqueles judeus que estavam ali com Jesus, eles puderam ouvir, porque Jesus chorou em grande voz. Querido, tem gente pensando que Jesus Cristo está dando mais crédito para a tua prova, tem gente pensando que Jesus Cristo está dando mais crédito para a tua vida, querido. Mas eu quero dizer para você, querido, que se você está triste, querido, meu Jesus também se entristece, querido, mas eu quero dizer para você nessa noite, hoje você vai se alegrar, querido, e quando você abrir esse sorriso aqui dessa boca linda, o meu Jesus Cristo vai também abrir a boca linda dele e vai sorrir para você, querido, porque esse mesmo que você tem, o meu Jesus Cristo tem por você. Não pense nunca, querido, Jesus Cristo está nem aí para a sua vida. Nunca pense isso. Porque a Bíblia diz aqui, que quando Maria e Marta estavam ali chorando, e aquelas pessoas ali estavam assim, sendo convidadas para aquele velório, até o enterramento de Lázaro,
Jesus viu aquela cena forte e chorou. A Bíblia diz, Jesus chorou. E é impossível a gente pensar e ainda orar, dizer, Deus, você não está vendo a minha prova. Deus, você não está vendo a minha dor. Deus, você não está vendo o meu coração rasgado. Deus, você não está vendo o meu sonho sendo destruído. Como é que ele não está vendo, querido? Ele acaba chorando. Como é que ele não está vendo? Ele manda um anjo assim, querido, vir recolher a tua lágrima. Como é que ele não está vendo, querido? Ele diz assim ao profeta Isaías: pode a mãe esquecer do filho que ainda amamenta, de maneira que ela não se compadeça do filho do teu ventre, mas ainda que ela venha se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor para ti, assim diz o Senhor para tua vida hoje. Ele não esquece de ti, porque diante dele está o teu nome, diante dele está o nome da tua família, diante dele está o teu ministério, diante dele está o teu sonho, diante dele está a tua dor, diante dele está a tua bendição. Glória a Deus. E é impossível eu vim para a igreja e pensar que Jesus Cristo não liga para mim. É impossível pensar isso. Porque ele pensa, ele sente, é atributo de Jesus Cristo de Nazaré. É personalidade dele. Esse sentimento, esse amor que você tem pelo teu ente querido, pelo teu parente, foi ele que deu. Porque o amor partiu dele. Se Jesus Cristo não tivesse amor, nenhum de nós teria. Mas se você ama a humanidade um pouco ainda, se você ama o teu parente, você ama o seu esposo, a sua esposa ainda, é porque Jesus Cristo tem fazido brotar no teu coração essa esperança. É por isso que o teu amor ainda não se acabou. É por isso que o teu sonho, mesmo você dizendo que acabou, não acabou ainda. Porque a tua história, querido, eu sempre digo, é escrita pelo dedo de Deus. Aleluia. E ninguém pode rasgar, ninguém pode rascunhar. Porque o meu Jesus Cristo, ele pega o caderno santo dele e começa a escrever a tua história, querido. Ele não rascunha não, porque quem rascunha é quem vai errar. Mas quando o meu Jesus Cristo, ele começa a escrever, porque ele tem a certeza que você será vencedor. O meu Jesus Cristo, ele começa a escrever, querido. É porque ele sabe, querido, que ainda que ele tenha que fazer só retroceder, ainda que ele tenha que fazer o céu parar, ainda que ele tenha que fazer o céu se abrir, mas a vitória vai chegar na tua vida, mas a vitória vai ser chegada, e a glória de Deus será contemplada na minha e na tua vida. É por isso que Jesus Cristo não usa rascunho. Ele usa uma página só. E diz: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. É ponto final. Porque Satanás é mentiroso. Se ele vem dizer que você não é vencedor, mentira dele, porque ele é o rei da mentira. Mas meu Jesus Cristo, um dos nomes dele é verdade, caráter. Isso ele tem. E ele diz ainda: não sou para que minta, nem tampouco filho do homem para que venha se arrepender. Se um dia Jesus Cristo se levantou, ou levantou um vaso na tua igreja para dizer que a tua família será liberta, se algum dia Jesus Cristo levantou dizendo que você irá cantar nas maiores igrejas, maiores eventos evangélicos que existem, se algum dia Jesus Cristo pregou ou falou, profetizou na tua vida dizendo que você seria um dos maiores pregadores dos últimos tempos, querido, é porque ele não é mentiroso e vai acontecer na tua vida. Comece a sonhar, comece a pensar, comece a acreditar. Porque quem sonha, querido, é porque no teu coração tem a certeza que um dia será realizado o teu sonho. Eu queria estar assim, no sigilo, em cima da mensagem de Jesus Cristo. Eu quero falar essas coisas. Então, querido, eu quero dizer para você nessa noite: Lázaro estava ali, querido, 4 dias morto. E quando Jesus Cristo começa a se enxugar as tuas lágrimas, e ele diz: morte, agora é a hora de eu agir, morte.
Agora é hora de você ser envergonhado, porque você está diante nada menos, nada mais do que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o próprio Deus. Você está diante daquele que pode fazer todas as coisas, e ele lança a palavra profética, mas Marta quer intervir. A incredulidade de Marta tenta impedir o milagre, e ela diz: Jesus Cristo de Nazaré, Lázaro está 4 dias sepultado, o teu corpo está fedendo. Mas na cultura judaica dizia, querido, isso eu aprendi com a minha esposa, graças a Deus, que o Espírito ali na criação dele, na sua tradição, ele pensava que aquele Espírito do homem estava se rodeando o corpo, e havia ainda esperança que no terceiro dia ele viesse a ressuscitar. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo chegou no 4º dia, quando a tradição tinha acabado, quando a esperança tinha acabado, quando o teu sonho terminou, quando aquele história que você fez foi por água abaixo. É nesse momento que Jesus Cristo chega. É quando todo mundo diz: se não tem mais jeito, já acabou, o sonho dela terminou. É nessa hora, querido, que Jesus Cristo chega e faz o milagre acontecer na minha tua vida. É nessa hora que ele chega e faz o rebuliço. É nessa hora que ele chega e faz o impossível acontecer. Glória a Deus. E assim Jesus Cristo diz: tirai a pedra. Porque Jesus Cristo é todo poderoso, ele podia tirar aquela pedra. Ele podia dizer: pedra, sai daí, vai interromper o milagre. Mas ele não fez isso. Ele disse: tirai a pedra. Talvez você esteja dizendo: que pedra é essa? A pedra da incredulidade, a pedra da falta de fé, a pedra da esperança terminada. Eu não sei qual é a tua pedra hoje, querido. Eu não sei o que impede o teu milagre acontecer, querido. Mas para o milagre acontecer na minha, na tua vida, querido, é preciso você tirar essa pedra hoje, querido. É preciso você tirar esta pedra hoje. Esta pedra de incredulidade. Esta pedra, querido, que você pensa que é impossível acontecer. Esta pedra que você pensa que não tem mais jeito. Se você tirar, você vai ver que o meu Jesus Cristo é capaz de fazer. E ele vai dizer para você: Lázaro, sai para fora. Aleluia! Qual é o teu Lázaro hoje? É teu esposo liberto? É teu emprego? É tua família transformada? É teu ministério restaurado? É aquilo que você tem sonhado, tem pensado, teus planos, teus projetos, vindo à tona de novo, fazendo tudo acontecer. Primeiro você tira a pedra, Jesus Cristo dirá para você: Lázaro, sai para fora. Porque ele não precisa dizer em nome de Jesus, porque ele é Jesus. Mas como profeta de Deus eu digo: se você tirar essa pedra hoje, o meu Jesus Cristo vai fazer esse Lázaro sair para fora. E é no nome de Jesus que eu digo, não é o nome de Marco, não é o nome de Paulo, não é o nome de assim que eu quero que seja carnal, mas eu digo no nome de Jesus Cristo de Nazaré: tira essa pedra hoje, tira este empecilho, tira essa barreira, porque você verá o milagre acontecer, você verá a glória de Deus. E aquela multidão que veio contemplar a tristeza, aquela multidão que estava vendo aquela tristeza, ela será convertida em alegria, ela será transformada em alegria. Como é que pode? Eu vim ver assim a derrota dele, eu vim contemplar do choro dele, eu vim contemplar a existência dele, e quando eu chego nele, eu vejo ele transformado, eu vejo a glória de Deus, eu vejo ele ressuscitado, eu vejo ele transformado, eu vejo ele restaurado. Assim será aquela multidão que está vendo hoje o teu sofrimento, assim será aquela multidão que tem vindo a tua dor, assim será aquela multidão que tem contemplado a tua aprovação. Glória a Deus. Verás a recompensa de Deus na tua minha e na tua vida. Verás a glória de Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus. E é isso que eu deixo para a amada igreja nesta noite. Glória a Deus. Peço os irmãos Maravilha. que se põem de pé. Glória a Eu glória a queria Deus. encerrar. Peço os irmãos também que eu tinha uma palavra que eu tinha preparado. Aleluia. O Senhor permitiu eu pregar essa palavra, mas profeta não se manda.
Quem manda no vaso é Deus, quem manda no profeta é Deus, quem põe palavra é Deus. Então eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que você incline a tua cabeça. Mas eu não pense mais nada que não seja o teu empecilho, a tua dor, a tua prova. Pode refletir, pode trazer à memória aquilo que tem assim tirado o teu choro, tem assim fazer você chorar, entristecer, tem assim barrado a tua oração, porque muitas vezes crente assim está passando por prova que não consegue nem mais orar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, é preciso você pensar nesta noite, é preciso você ir em encontro do dono do milagre. Comece a refletir, comece a pensar aquilo que tem tirado o teu choro, que tem feito você parar de orar, feito você parar de jejuar, bater a tua fé. Porque Ana, querido, ela já não conseguia nem mais orar direito, ela já não conseguia nem mais adorar a Deus, porque tamanha era aquela provação que ela passava por causa de Penina. Mas Penina foi envergonhada porque ela servia a Deus. E você também, querido, não será envergonhado, mas será recompensado porque você serve a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, glória a Deus.